Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos ficar sabendo por que é que a péssima energia da elite trevosa será cristalizada no planeta de exílio deles. Mas antes de eu contar para vocês, vamos rodar a vinheta. Pessoal, vamos começar então o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, aonde eu gosto sempre de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia, principalmente, pessoal, muita esperança, porque agora tá meio complicado, mas em breve, nós teremos aí esse mundo de regeneração chegando para nos aliviar, né? E, como sempre, continuar a gente pedindo orações, orem, pessoal, orem pela suavização da operação de despertamento físico. Vamos orar todos pela paz no planeta. Vamos pedir também pelas cidades que foram sedes de estação da discórdia aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E vamos, inclusive, gente, torcer muito. Fiquei muito feliz quando eu soube que Brasília foi consagrada a São Miguel Arcanjo. E maravilhoso, vamos pedir então que São Paulo e Rio de Janeiro, as dioceses dessas cidades magníficas, possam também ser dedicadas a São Miguel Arcanjo. Isso, gente, é algo assim maravilhoso e muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Vamos orar também, gente, pedindo a intervenção pessoal do nosso Cristo amado junto ao coração de todos esses trevosos que invadiram aí a nossa crosta terrestre, egressos das locas desmoronadas, para que esses seres se demovam desses intentos malignos que eles têm de causar o caos e a desesperança entre nós encarnados, tá? Pois muito bem, gente. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, o de número 221 aqui no YouTube e episódio 361 para a turminha do podcast, do Spotify, né? Aonde nós tivemos a grande honra de contar novamente com a presença do nosso estimado Asclepíades. O Asclepíades, vocês já sabem, ele é uma entidade que viveu na Grécia Antiga, elevadíssima, que atua nos altos círculos planetários evolutivos e ele integra a equipe que trabalha junto com ninguém menos que a nossa mãezinha amada Maria Santíssima, né? Então, isso, gente, é fantástico, porque ele realmente é um ser de muita luz e muito conhecimento. Então, tudo que ele fala, não que a gente desmereça o que as outras entidades falam, mas ele é uma entidade, assim, que tá ali com Nossa Senhora, né? Então, tá sabendo das coisas, né? Pois muito bem. E ele então continuou, porque as mensagens desses seres, elas são tão ricas de conteúdo que eu tenho que dividir, gente, mais de um vídeo para que as informações possam minimamente ser fixadas por nós encarnados. Quer dizer, é tanta informação que você vê aquilo tudo, você acaba fixando uma ou outra. Então eu prefiro dividir em mais de um vídeo, que é para justamente que essas mensagens, esses recados, essas informações, elas possam se fixar melhor nas nossas mentes aqui encarnadas, né? Pois muito bem, então após todas as explicações sobre a questão da dor na nossa evolução, que nós tivemos no vídeo passado,
Quem for novinho, tiver chegando agora, a gente corre lá assistir, porque tá sensacional esse vídeo. Ele, então, o Asclepíades, abriu, ó que colherzona de chá, gente, para que eu fizesse outra pergunta. Olha que legal. E aí, gente, eu aproveito para repassar, fazer pelo menos algumas das muitas perguntas que eu recebo de vocês, né? Então, quando eles abrem, eles dão a oportunidade, eu, pum, sapeco uma pergunta. E eu, então, me lembrei de uma pergunta muito interessante que eu recebi de uma ouvinte acerca da cristalização da energia ruim dos seres da elite trevosa no planeta de exílio para onde eles irão. Porque essa eu já contei para vocês que essa energia, eles vão para um planeta em estado ígneo, justamente para que eles possam depurar drenar toda essa energia que eles possuem, sem causar nenhum prejuízo a nenhum ser vivo. Olha só como é que é a sabedoria de Deus. Porque se eles fossem para um planeta com um mínimo de vida, essa energia que eles vão drenar é tão pesada, que com certeza iria contaminar qualquer tipo de vida que houvesse. Por isso, eles, a elite trevosa, está indo para um planeta sem vida e em estado ígneo ainda, em formação, porque ali eles vão ter a oportunidade de drenar isso tudo sem causar qualquer prejuízo, tá? E a pergunta que essa ouvinte me fez foi a seguinte, eu achei muito interessante. Ela falou assim: mas, Luíse, por que Deus não pega e não transforma essa energia ruim em energia boa de uma vez, ao invés de cristalizar essa energia digamos assim, em pedra, né? Em pedra densa, nesse planeta aí, para onde eles vão. E para quem é novo no canal, está chegando agora, ou quem quiser dar uma rememorada, a gente recomenda que vocês assistam a playlist aqui do nosso canal, que fala sobre Jesus e Javé, aonde essa e outras importantes questões estão bem explicadas nos vídeos dessa série, tá? Entre elas, esse assunto que nós estamos abordando agora. E aí, o Asclepíades, né, falou comigo, falou: uma boa pergunta, minha filha. E o Asclepíades, então, deu uma explicação muito interessante para esse assunto. Ele falou assim: olha, isso tudo é porque o custo energético dessa transmutação seria imenso e não compensaria o esforço todo, já que nós temos a oportunidade de simplesmente condensar essa péssima energia em rochas densas, que, pelo seu grande grau de densidade, elas vão descer naquela massa ígnea do planeta e elas vão descer e ficarão muito próximas ao núcleo do planeta, sem qualquer chance de virem um dia a ser exploradas por qualquer ser que posteriormente for viver nesse planeta, tá? Porque você sabe, eu já tinha explicado no vídeo que essa energia ela vai ser condensada e ela é tão pesada que ela vai se materializar na forma de rochas. E essas rochas, elas então, por causa do peso, da densidade delas, elas vão gravitar para o centro naquela massa ígnea, né? Elas vão gravitar ali para perto do núcleo do planeta e jamais serão exploradas por
qualquer ser. Porque assim, muitas pessoas acham que é mágica. Ai, Deus chega lá e... Gente, não é mágica. Deus é poderosíssimo. Deus criou isso aqui tudo, né? Jesus também é um ser muito poderoso, filho de Deus. Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus. Também muito poderoso. Mas o que acontece? Toda transmutação, sempre que você mexe em energia, você tem um custo energético para você fazer qualquer coisa. Então, o que a altíssima espiritualidade avaliou? Vou ficar gastando uma energia imensa para transmutar essa energia, sendo que eu posso ter uma solução que não vai dar problema para ninguém, muito mais simples? Claro que é uma questão até de bom senso, você sempre vai optar pela solução mais tranquila, que seja boa igualmente e que tenha um menor custo-benefício aí, tá? Então, ou seja, falei uma bobagem agora, tem que ser a opção que oferecer o melhor custo-benefício, tá? E o custo de você transformar essa energia pesada numa rocha é muito menor do que você pegar e transformá-la numa energia boa, vibrante e tal. Isso foi o que o Asclepíades nos ensinou, gente. Eu achei assim muito interessante, então a resposta está aí, né? E eu perguntei, porque aí me veio uma pergunta, né, na complementar, e eu perguntei assim, mas e no caso, por exemplo, de planetas que explodem e ficam aos pedaços, como o que aconteceu no caso do planeta que existia entre Marte e Júpiter? Será que não ia ficar algum pedaço ali, alguém pegar, enfim? E aí ele falou assim: olha, nem todos os planetas, minha filha, recebem elites trevosas em seu estágio de formação. Eis que o quantitativo dos seres que se demoram assim na evolução é muito pequeno. A imensa maioria dos seres segue tranquila o seu caminho evolutivo. Então, seres assim, tão com um grau de psicopatia tão intenso, tão pesado como o de Javé, é um percentual mínimo dentro de toda a esfera de mônadas que Deus cria. Então, não é preciso, nem todo planeta vai receber uma elite trevosa desse quilate, tá? Isso aí realmente, graças a Deus, o percentual, segundo o que o Asclepíades nos falou, é muito pequenininho, né? E eu não sei vocês, mas eu adorei as explicações que ele nos deu. E aí eu perguntei para ele sobre o reino angélico. E porque vocês sabem que a gente ficou sabendo aí uns vídeos para trás, que eu nem nunca tinha me ligado, né? Que além do reino hominal, do nosso reino que nós vivemos hoje, existe um outro reino chamado de reino angelical, composto pelos seres que atingem o estado angélico. E o que o Asclepíades já me falou? Vocês não sabem nada desse reino aí. E eu, claro, né, fiquei muito curiosa e perguntei para ele, né? E perguntei assim se ele podia falar alguma coisa para gente do reino angélico, né? E aí ele falou assim: olha, minha filha, ainda não é o momento da gente passar essas informações para vocês, tá? Vocês vão receber, mas essa informação vai ficar mais para frente. Ele falou: no momento, vocês foquem agora, nesse momento, na questão da transição planetária. E vai estar muito, muito bom. Aí eu, né, porque eles, quando podem, eles falam, e quando eles entendem que não é o momento, ou não tem permissão para falar, eles também falam, eles são muito
queridos, são muito delicados, mas eles falam o que tem que ser dito. E aí ele foi se despedindo e foi embora bem rapidinho, o Asclepíades. E na sequência, quem veio? Veio o nosso queridíssimo capitão Tenente João. E, inclusive, gente, quem não foi ainda ver a imagem dele, corre lá no nosso site. O link do site está na descrição do vídeo e também no canal, tá? Cliquem lá, porque o link ele é meio complicado, porque esse meu site ele está alojado dentro do Canva. Então, você sabe que eu faço tudo sozinha, né, gente? Então eu faço as coisas como eu posso, como dá, dentro do meu pequeno conhecimento técnico, eu vou fazendo. Então, enfim, tá lá, vocês vão, cliquem no link, vai abrir o site, aí vocês rolam o site, mais para o final do site tem um botão chamado Novidades. Aí vocês cliquem nesse botão, vai abrir um documento com as várias imagens, algumas novidades que eu vou colocando dentro do pouco tempo que eu tenho. E eu consegui colocar finalmente a imagem do nosso querido capitão de camisa branca, do jeito que ele quer. Que eu queria colocar ele com o uniforme da Marinha Imperial. Mas ele não quis, ele falou: não, senhora. Eu quero que você coloque a minha imagem do jeito que eu estou hoje trabalhando para a luz. E é de camisa branca. Falei: sim, senhor, né? Falei: sim, senhor, ó. Então, tá lá a imagem. Quem não viu, dá uma olhadinha e vai saber como que é o nosso querido capitão. Muito bem. E aí ele veio, né? E falou assim: minha filha, as coisas estão ficando mais difíceis. Uma transição planetária não é fácil para ninguém. E ele falou: vocês todos encarnados devem suportar suas dores com coragem, muita coragem, porque ninguém além de vocês será beneficiado. Porque as dores, todas as dores pelas quais nós passamos, tanto as físicas quanto as morais, que às vezes são muito piores que as físicas, elas não são inúteis, gente, elas não são inúteis. A gente tem uma sensação de que, estou passando por isso, meu Deus, mas que coisa inútil. Não, diz que não. Que as dores pelas quais nós passamos, sejam físicas, sejam morais, elas não são inúteis. Elas são potentes alavancas para a nossa evolução. E olha, se vocês estiverem gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabem, gente, por favor, deem seu like, cliquem no sininho, compartilhem o vídeo com os amigos, com alguém que vocês saibam que gosta, se interesse pelo assunto. E se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. Sai daquela turminha lá dos 30% que assistem aos vídeos com regularidade, não se inscreve. Gente, não custa nada, é só apertar o botãozinho e pronto, não precisa pagar nada, nada. E você vai estar ajudando, colaborando para que o canal aumente, ganhe uma importância ali dentro de toda essa questão do YouTube, que essa mensagem de esperança possa a gente chegar a mais pessoas que estejam precisando ouvir, desejando ouvir uma palavra de esperança no meio dessa confusão toda. E olhem só a instrução que o capitão está dando para nós. Ele falou assim: vocês nesse momento têm que orar mais devido ao aumento, ao incremento na densidade da psicosfera planetária. Porque, gente, como nós estamos nos aproximando do ápice da transição, como o nome diz, o que é o ápice? O ápice é o momento máximo.
Então, nesse momento máximo, tudo vai ficar muito denso, vai ficar mais difícil. Nós vamos nos confrontar com energias que para nos desencorajar, para nos desanimar, para fazer com que a gente perca a nossa fé. Então, é o momento, gente, é o momento da gente ter muita coragem para enfrentar essas energias. E sem medo, pessoal, sem medo. Sabe por quê? Porque nós temos um elemento maravilhoso de proteção, que é a oração, tá? Quem orar vai ser muito protegido. Pode até acontecer alguma coisa que te dá um problema aqui, um problema ali, mas no final das contas, nada de grave vai acontecer, tá? Agora, quem não orar, quem não se proteger, pode acabar sendo levado de roldão por essas energias muito pesadas que já estão aqui na nossa psicosfera. Então, o capitão continuou orientando, ele falou assim, olha, fora de casa, vocês têm que orar mais ainda, tá? Vocês têm que se preparar antes de sair de casa. Como que você faz o preparo? Você imagina que pede proteção, pede ajuda no lado de fora e imagine-se numa bolha dourada. Essas são digamos, as orientações que nós temos recebido ultimamente. Então, gente, antes de botar o pé para fora de casa, orem, imaginem-se numa bolha dourada, tá? E sempre que vocês puderem. Então, dentro do carro, imagina uma bolhona dourada pegando vocês e o carro junto e vão orando, vão pedindo proteção. Porque quem orar vai ser muito, muito protegido. Assim como nós estamos com a crosta terrestre já cheia aí de trevosos, bem trevosos, Jesus também pediu às legiões de anjos que se aproximem mais da crosta terrestre para oferecer proteção a todas as pessoas que oram. Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, cada um ora do seu jeitinho, da sua forma. Uns vão rezar terço, outros vão rezar o Pai Nosso, que é uma oração maravilhosa, que foi o próprio Cristo que nos ensinou. Tem a oração da Ave Maria também, cuja primeira parte foi proferida por ninguém menos que o nosso arcanjo Gabriel. E também tem a conversa, o bate-papo com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, meditação. Gente, vale tudo, desde que seja feito com sinceridade, tá? Porque a sinceridade é o que realmente vai contar nesse contato que a gente faz com a espiritualidade. Então, o capitão explicou, falou, olha, isso tudo que vocês estão passando são treinamentos. As demonstrações que vocês devem dar de que realmente vocês têm condição de ficarem no mundo de regeneração, tá? E eu perguntei ao capitão querido como é que estão os trabalhos no astral. E aí eu perguntei, falei, os trevosos, aqueles legionários, eles continuam fugindo das legiões, eles continuam se entregando aos seres de luz ou esse movimento já cessou? E ele falou, não, minha filha, continuam sim, os trevosos continuam chegando sem parar. E olha que interessante que ele contou, ele falou assim, muitos desses seres, inclusive, estão se apresentando nos centros espíritas, tá? Pedindo acolhimento, pedindo socorro. E todos são invariavelmente acolhidos e protegidos dos demais seres trevosos renitentes, sendo transportados aos lugares no astral, aonde são feitas as novas leituras áuricas deles, eles são recebidos, são acolhidos, são encaminhados
depois para as câmaras de repouso, e eles partem para o exílio, normalmente suavizado, com muita tranquilidade, entram num sono profundo, reparador, e seguem tranquilos para o exílio, já vão sendo colocados, eles estão agora já sendo embarcados na gigante cargueira número 2, tá? Que já está recebendo carga. Enfim, é uma grande vantagem para eles isso, porque eles não vão precisar passar pela dor das marcas que vão se acender nas frontes, e todos terão suavizações nos seus exílios, né? Então, que acontece? Quando eles podem escapar, eles escapam, e eles estão indo se entregar, inclusive nos centros, vários centros espíritas que tem, e é muito, muito interessante. De repente, aí de vocês, meus queridos ouvintes, que tiverem qualquer experiência nesse sentido, porque eu já recebi relatos, tá? De amigos que frequentam o centro espírita e que na sessão de desobsessão veio um legionário pedindo socorro, pedindo abrigo, e na sequência veio outro, ainda muito trevoso, exigindo que a espiritualidade lhe devolvesse aquele legionário que tinha se apresentado anteriormente. Tá? Claro que ele não foi atendido, né? Se bobear, ele foi até doutrinado também, mas, enfim, os centros espíritas estão sendo todos fortalecidos em suas defesas, porque é uma época muito complicada. Então, eles todos, porque Deus não abandona, Jesus, gente, não abandona ninguém, nenhum trabalhador da luz é abandonado. Nem quem não é também não é abandonado, tá? Quem dirá aqueles que trabalham para a luz, né? Então, eu achei muito interessante, né, essa questão aí dos que o capitão nos contou, deles estarem se apresentando aí nos centros espíritas, né? E é isso, nosso processo. Ele falou assim: vamos indo bem, minha filha, e Jesus está satisfeito com o andamento de tudo, porque tudo está seguindo conforme os planos dele, traçados para a nossa transição planetária, tá? E então é isso. E aí ele foi se despedindo com muita alegria, como sempre, né? E eu também vou aproveitar, vou me despedir de vocês com muita alegria. Até o próximo vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre uma questão muito interessante, que é a questão da presença da dor na nossa evolução. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando a todos muita saúde, muita paz, muita alegria e principalmente muita esperança. Olha, pessoal, apesar de todo esse cenário sombrio que nos rodeia, não só no Brasil, como no mundo todo, vamos orar, pessoal. Vamos ter confiança, porque o nosso Cristo é que está no comando de tudo. E
além de tê-lo velando por nós, nós também temos a nossa queridíssima mãezinha Maria Santíssima, que está a nos proteger, que está a cuidar de todos nós, tá? E, como sempre, continuar pedindo que vocês continuem orando, porque, gente, as orações estão fazendo muita diferença. Nós estamos conseguindo obter muitas suavizações graças à egrégora maravilhosa que está se formando em torno do planeta, fruto das orações individuais de cada ser aqui encarnado e também os desencarnados do planeta. Então, gente, mas vamos começar aqui com o nosso assunto, que é muito interessante, né? Nessa sessão psicográfica, nós tivemos a honra de receber mais uma vez o nosso estimado, iluminado ser, o Asclepíades, que nós sabemos que trabalha nos altos círculos planetários, junto à nossa mãezinha Maria Santíssima. O Asclepíades é um dos iluminados seres que compõem, digamos assim, a assessoria da nossa queridíssima Maria Santíssima. E ele veio e nos trouxe mais informações preciosas. E olha, ele já começou, pessoal, dando uma informação muito interessante sobre os vírus, que eu vou repassar aqui para vocês. Olha só o que foi que ele disse. Falou assim: meus filhos, quando tudo sobrevier, aqui ele está falando do ápice da transição planetária, e não falta muito, vocês todos ficarão livres de muitas das dores que hoje vocês sentem. Eis que os vírus serão desfeitos. Olha só que informação, gente, que ele deu. Ele disse que os vírus serão desfeitos, pois não terão mais ambiente energético para sua sobrevivência aqui no nosso planeta. E aí ele explicou por que isso. Ele explicou porque os vírus são seres limítrofes à vida. Isso realmente até a nossa ciência já comprovou. Ninguém sabe dizer se o vírus é um ser vivo, se não é, ele é um troço meio esquisito. E a espiritualidade aqui confirmou, dizendo que os vírus são seres limítrofes à vida, tá? E que esses seres, eles são ativados pelas energias densas que existem no planeta, tá? Olha só, ou seja, uma parte dos vírus, pelo que eu entendi, ela é constituída de energia, e essa energia, digamos assim, ela é ativada com as energias densas e ruins que nós temos na psicosfera planetária, tá? Então, olha só que lindo, ele falou assim: aguentem firmes, meus filhos, porque falta pouco. O Cristo tem pressa de que entremos logo no mundo de regeneração. E aí, olha só, gente, ele deu mais um aviso. Olha, galera, vamos nos cuidar. Olha só que ele avisou. Ele falou assim: meus filhos, tomem suas últimas providências. Chequem seus estoques e fiquem tranquilos. Então, gente, é mais um aviso que a espiritualidade está nos dando. Eles estão chamando a nossa atenção com carinho. Nós ainda temos tempo, não é preciso correria, mas é preciso que nós sejamos efetivos nas nossas ações, tá? Então, quem ainda não se preparou
para os 3 dias do apagão e o pós-apagão, que vai ficar tudo meio tumultuado, que eu já expliquei para vocês, por favor, gente, tomem suas providências, que são simples, não é preciso gastar rios de dinheiro, nem nada disso. O que é preciso ter? Água, velas, uma comida que não seja perecível, para você passar os 3 dias e as 3 noites numa boa, tá? E se for quem puder ter um pouco, não é o dinheiro todo, não é ir lá sacar o dinheiro do banco, pelo amor de Deus, é ter uma reservinha de dinheiro em casa, porque logo depois do apagão as coisas vão estar meio confusas. Nós não vamos ter a internet. Então, ter um cartão na mão, você pode ter 1 milhão no banco, na conta do banco. Não vai adiantar, porque não vai estar funcionando o sistema, tá? Então, os bancos vão levar um tempinho até eles se readequarem, ressuscitarem os sistemas analógicos deles para poderem nos atender. Então, nesse interim de tempo que as coisas vão ficar meio confusas, é que é interessante que se tenha uma reserva em espécie, em dinheiro, tá? Para fazer frente a qualquer necessidade que possa se ter, de alimentação, coisas básicas, né, gente? Quem toma remédio de forma contínua, está terminando a caixa, gente, por favor, tenha mais uma caixinha para não ser pego desprevenido nesse períodozinho aí, tá? E de resto, gente, é ficar tranquilo, é ficar sossegado, orar, já ir orando, gente, porque o que eu falei para vocês agora foi preparação física, mas existe também a preparação espiritual para o apagão, tá? E a preparação espiritual, a gente também já deve iniciar ela, ó, já. Como que a gente faz essa preparação? Orando, pedindo proteção para a nossa família, para nossos lares, para os nossos trabalhos, os locais aonde nós frequentamos, pedindo proteção para as nossas cidades aonde nós residimos e para o planeta como um todo, gente, tá? Nós temos que já ir pedindo essa proteção toda, porque isso fortalece a egrégora e isso nos traz, gente, muita proteção nesses dias que virão, porque quem estiver espiritualmente despreparado vai tender a se desesperar, não vai entender o que está acontecendo. Por isso que as entidades estão nos avisando. Olha, pessoal, desde 2021, que eu já venho recebendo, foi quando eu comecei os meus trabalhos de psicografia, que eu já venho recebendo essas orientações, tá? Para quê? Para que as pessoas possam ir se preparando com calma, com tranquilidade. Não é para ficar com medo, pelo amor de Deus, gente. Fujam de informações catastróficas. A internet está cheia, infelizmente, de canais que estão assustando as pessoas, fazendo previsões horríveis, deixando todo mundo com medo. Fujam dessas informações, gente, porque os seres de luz, os seres elevados, eles querem apenas o nosso bem, e o que eles nos dizem é o seguinte: nós estamos no limiar de passarmos para um estágio mais elevado no planeta, tá? E isso, gente, é motivo de grande alegria, porque esse ápice da transição planetária, eles vão ser essas provas que nós vamos passar, que é o apagão tecnológico, que é a operação de despertamento físico, tá? Vão ser as últimas grandes provas do planeta, tá? Então, e todos nós que estamos aqui encarnados, viemos preparados, gente, para enfrentar isso tudo, tá? Então, vamos orar, porque a oração, gente, é a ferramenta que nós temos à nossa disposição de proteção, tá? Para passarmos bem por todas essas peripécias aí que nos aguardam, tá bom?
Então, gente, por favor, nada de medo, nada de pânico. Vamos orar, vamos pedir proteção. Nossa mãezinha Maria Santíssima já mandou avisar que estendeu seu manto energético por todo o planeta e que todos os filhos que acorrerem ao seu imaculado coração serão protegidos. Olha que coisa mais linda! Isso dá para a gente uma força, dá um quentinho no coração, né? Mas vamos voltar para a mensagem do Asclepíades, tá? Eu falei um pouquinho sobre o apagão, falei inclusive porque eu recebi várias mensagens de vocês pedindo que eu falasse um pouco mais sobre o apagão. Então, gente, aproveitando o ensejo do aviso do Asclepíades, eu peço encarecidamente a todos vocês, meus queridos ouvintes, que deem uma olhadinha lá nos seus estoques, veja se está faltando alguma coisinha, repõe. Conforme vai usando, vai repondo, vai usando, vai repondo. Que daí fica tranquilo, não precisa gastar. Você usou um, repõe um, usou um, repõe um. É assim que tem que ser, tá? Aí ele falou assim, depois que ele deu esse aviso, né? Ele disse que nesse período, ele falou assim, muito mais vocês terão que orar, porque grande é a densidade da psicosfera, que tende a tudo obstaculizar, mas nada, nenhuma dificuldade que não possa ser resolvida com a oração, tá? Falou assim, mais um aviso, redobrem o cuidado na hora de sair de casa, pedindo proteção à nossa mãezinha Maria Santíssima e a nosso Senhor Jesus Cristo. Esse finalzinho aí será mais difícil para todos, mas será breve. Logo, ele falou assim, vocês se livrarão dessa opressão psíquica, desse grande incômodo energético que vocês estão sentindo. E o Asclepíades continuou falando, ele disse assim, é o que temos a dizer, filhos. Coragem e força, não desanimem. Pensem no Cristo amado, que sofreu o que sofreu por nossa causa e também pela nossa evolução. E ele foi o ser mais puro, mais elevado que já pisou, já habitou na face aqui do nosso planeta. E ele, o nosso Cristo, ele ouve as preces e as nossas súplicas e fica consternado, porque, gente, o coração dele meu Deus, ele já é gigante, o coração dele é maior ainda. Mas ele falou assim, que diz que nem tudo que nós pedimos é aconselhável obtermos. Porque se a gente obtivesse muitas vezes o que nós pedimos, isso iria retardar a nossa evolução. E eu fiquei pensando, né? Falei, por que quando a gente está do lado de lá, a gente está desencarnado e a gente faz todas aquelas análises junto com os nossos mentores, são verdadeiras terapias, aonde a gente assiste a trechos da nossa vida, aonde a gente se vê como se estivesse vendo um filme e aonde nos é mostrado as nossas falhas, as nossas atitudes não tão corretas, mas isso é feito com que intuito? Não é para punir ninguém, é para que nós possamos nos analisar e que nós possamos refletir, fazer reflexões boas no sentido da gente caminhar para atitudes mais benignas, mais benevolentes, né? E aí, o que a gente faz? A gente conversa com os nossos mestres e a gente acerta nós mesmos, de acordo com
os pedidos da nossa própria consciência. A gente faz uma série de pedidos para poder ressarcir essas questões aonde nós erramos. E normalmente nós fazemos uma lista bem pesada de coisas, que os nossos mentores, já nos conhecendo, eles costumam cortar aí de 50% a 80% do que nós pedimos. E quando a gente parte aqui para a Terra, o que a gente faz? Primeira prova que a gente passa, meu Deus, é aquela choradeira, é aquela coisa, meu Deus, aquele desespero. E, na verdade, nós mesmos pedimos isso para quê? Para a depuração do nosso perispírito, né? Então é como se a gente fosse meio bipolar, né? Quando a gente está do lado de lá, a gente quer ressarcir tudo rapidinho. Quando a gente está do lado de cá, ai meu Deus do céu, a gente não quer ressarcir nada, né? Mas assim vamos indo, as coisas foram feitas dessa forma. O véu do esquecimento, ele é muito necessário ainda no nosso estágio evolutivo, porque na verdade, gente, isso é uma bênção de Deus, porque se nós nos lembrássemos de todas as perversidades, de todos os atos terríveis que nós já cometemos contra os outros, a gente mesmo não se perdoaria. Bem como também se nós lembrássemos dos maus tratos que nós recebemos dos outros, também teríamos muito mais dificuldade em conviver com esses espíritos, muitas vezes que já estão arrependidos e buscando trilhar o caminho da luz. Então, a questão é complexa, gente, o negócio é complexo, né? Mas, aí, na verdade, assim, eu nem perguntei, sabe, gente, porque essas entidades que são muito elevadas, elas leem a gente, nós somos completamente transparentes, nosso coração, nosso pensamento, completamente transparente para eles. Não pense que quando a gente desencarna, a gente vai conseguir ocultar os pensamentos como a gente faz quando está aqui encarnado, junto aos demais encarnados, porque absolutamente não funciona. As entidades elevadas, elas leem a gente assim, meu Deus do céu, de uma forma completamente aberta e transparente, tá? E eu já vinha pensando há algum tempo numa questão, essa questão da dor, e fazendo meditações e buscando entender melhor o porquê da dor que nós sentimos. E ele, então, eu nem precisei perguntar porque ele leu a minha dúvida, né? E que era no seguinte: por que que nós temos que sofrer dor? Uma vez já começando a se voltar para a luz, a gente não poderia somente trabalhar no bem e cuidar daquelas pessoas, daqueles seres a quem nós prejudicamos? E olha a resposta que ele me deu. Ele falou assim: olha, minha filha, porque a dor, ela é causada pela plasmagem física em processo de depuração do perispírito. Lembra quando eu falei para vocês que a única forma que o perispírito tem de se depurar é através do processo da plasmagem física? Então, essa plasmagem física, ela traz a dor, tá? Então, é uma coisa que é atrelada à outra. E ele explicou assim: na verdade, pela misericórdia divina, vocês já têm um grande desconto nas suas plasmagens, tá? E o trabalho, sim, o trabalho, ele é muito levado em consideração nessa conta de redução. E é preciso que nós, encarnados, tenhamos essa compreensão. Então, vejam bem,
pessoal, por pior que sejam as dores pelas quais nós estejamos passando, sejam elas de ordem física, de ordem moral, né? Mas eu estou aqui, estava me referindo mais às dores físicas que nós temos, né? Pensem que o que nós depuramos do perispírito é bem pouquinho em consideração a todo o desequilíbrio que nós apresentamos. Isso por quê? Porque Deus leva em consideração que nós estamos no processo de evolução, tá? Então, enquanto a gente está no processo de evolução, está errando, está reconsiderando, está refletindo, está melhorando, tá? Beleza, tá? A coisa começa a pesar um pouco mais quando a gente começa a ficar muito teimoso, não querer fazer as reflexões que são necessárias à nossa evolução, tá? Aí sim a coisa começa a pesar mais um pouquinho, tá? Porque a mão divina, ela vai, digamos assim, nos impelindo à reflexão cada vez de uma forma mais firme, tá? Então, se a gente ficar com preguiça ali, não quiser fazer a reflexão e tal, vai lá dar uma empurradinha, vai lá, meu filho, reflete, vai lá, vai lá. Se você ficar ali fazendo um corpo duro ali, uma resistência, aí você vai começar a ser empurrado com mais força, entendeu? É assim que a coisa, mais ou menos, não sei se eu conseguir me explicar, mas é mais ou menos assim que a coisa, que eu entendi que as coisas funcionam. E aí ele falou assim, olhe, tenham todos bom ânimo e continuem as suas tarefas aqui, enquanto encarnados, porque bem pouco falta para que essa era de expiação e provas se acabe. E ele falou, Deus não oprime seus filhos, ao contrário, ele dá condições energéticas a esses filhos para que possam ir prosseguindo nas suas trajetórias evolutivas. E aí veio a outra pergunta mais oculta que eu tinha no meu coração, que ele também nem esperou eu formular, ele já respondeu. Ele falou assim, nós sabemos que você tem meditado a respeito do caso do nosso amado Chico Xavier. E, de fato, gente, é uma coisa que eu não sei vocês, mas é uma coisa que eu vinha assim pensando, meditando, tentando entender, sem conseguir compreender o porquê disso. E qual era a minha questão? Por que que o Chico Xavier, um ser tão elevado, sofreu tanto com a saúde física dele? Porque ele tinha a saúde muito frágil, ele tinha problema nos olhos, ele teve vários problemas de coração, ele já era, o corpo físico dele era de uma estrutura mais frágil, né? E por que, né? Ele com uma mensagem tão bonita, ele passando tanto amor para todos, com tanta luz que ele trouxe para todos nós, com as mensagens maravilhosas que ele nos trouxe, né? E aquilo me consumiu. Eu falava, mas por quê? Por que que o Chico sofria tanto? Ele já teve outras encarnações que ele foi tão maravilhoso, porque dizem que o Chico já foi Francisco de Assis, que ele foi Allan Kardec, né? E que foi, inclusive, João, o nosso maravilhoso profeta João. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, um ser com todas essas encarnações maravilhosas, por que que ele vem com tanto sofrimento, né? Porque a gente até entende, né? Porque nós somos tudo meio, né, butucudos, né? A gente tá naquele reme-reme, estamos lá no meio do barco, da confusão, mas o Chico não, o Chico ele é um ser que, né, tá acima de nós. E aquilo ficou consumindo a minha cabeça e eu não conseguia entender o porquê.
E vejam só que resposta maravilhosa que o Asclepíades me deu. Eu espero que essa minha dúvida também seja a dúvida de vocês. Eu quis compartilhar isso com vocês, porque eu imagino que muitos de vocês também se perguntem, né? Porque também não é às vezes só o caso do Chico, às vezes a gente vê pessoas que são tão boas e sofrem, ficam doentes e com dor, e a gente se pergunta, né? Mas por que uma pessoa tão boa sofrendo dessa forma, né? E olha só o que ele está nos explicando. Ele falou assim: para que vocês possam se livrar da carne, assumindo um formato menos denso, são necessárias várias depurações no perispírito, até que não reste nada a ser depurado, tá? Ou seja, para que nós possamos escapar da roda da samsara, né? A roda das encarnações, nós precisamos depurar completamente o nosso perispírito. Então, certos espíritos mais adiantados, como o Chico, por exemplo, pedem para acelerar essas depurações com o intuito de atingir logo o estado espiritual que dispense a obrigação de se encarnar no planeta, tá? E ele continuou, falou assim: a velocidade nessa evolução é determinada pelo próprio espírito, de acordo com a sua vontade. Por isso, o nosso estimado Chico pediu para vir num corpo mais frágil, que decalcou diversas condições espirituais, perispirituais, na verdade, que ele possuía e que trazia consigo de experiências anteriores, tá? E aqui, essas experiências anteriores, gente, elas são anteriores mesmo, são até de antes dele encarnar no planeta Terra, tá? Então, porque a gente vem vindo, a gente vem vindo numa saga de evolução e a gente passa por mais de um orbe, né? E tanto é que a maioria de nós somos exilados aqui no planeta. Salvo honrosas exceções das sementes estelares que vêm para cá, a maioria de nós somos exilados, né, de outros orbes. Então, nós temos pretérito, passado em outros planetas, e coisas que a gente vem carregando, tá? E que precisam, para que a gente possa se liberar da roda das encarnações, nós precisamos depurar o nosso perispírito de uma forma bem completa, né? E aí ele continua explicando, né? O Asclepíades falou assim: o desejo do Chico em poder estar junto ao mestre querido, que é Jesus, com quem ele teve o privilégio de conviver há 2000 anos atrás, é tão forte, que faz com que ele, o Chico, peça por encarnações assim mais pesadas, né? A fim de que ele possa aurir condições espirituais para permanecer ao lado do Cristo o mais breve possível, tá? E aí eu entendi, né? Falei, olha só que interessante, né? Foi realmente a pedido dele, porque o Chico tem um fortíssimo desejo de se tornar o que a gente chama de completista. O que é um espírito completista? É aquele que já completou, conseguiu passar desse estágio da necessidade de se encarnar no planeta para sua própria evolução, tá? E aí eu perguntei,
perguntei mais uma coisa para o Asclepíades. Eu perguntei assim, mas existe um jeito de evoluir sem ter que passar por essas situações de dor? Só trabalhando? Daí o Asclepíades falou assim, tem sim, minha filha, tem sim, mas é bem demorado. E chega uma hora, chega um momento em que o espírito se cansa e aí ele pede encarnações mais difíceis para promover a sua evolução de forma mais rápida. Mas fica a critério de cada um. Deus Pai nos deixa a escolha, o livre-arbítrio de escolher como é, em que velocidade nós desejamos evoluir, né? Aí ele falou assim: o certo é que em planetas de regeneração, as encarnações elas vão ficando cada vez mais suaves, de forma que tanto os seus habitantes como o próprio planeta vão evoluindo de forma graciosa e harmônica. Mas aqueles que desejam cortar caminho aproveitam enquanto o mundo ainda é de expiações e provas para acelerar a sua evolução. Você está entendendo agora, minha filha? Eles são muito fofos, né? E eu entendi. Não sei vocês, mas eu consegui entender a profundidade desse conceito. Ou seja, cada um, assim, a gente não é obrigado, então, a sentir as dores. Cada um vai no seu ritmo. É que só trabalhando, o processo de depuração do perispírito, ele é bem mais lento, ele é bem mais lento, tá? Então, chega um determinado momento em que eu acho que nós nos cansamos, a gente quer resolver logo a situação. Aí a gente pede para vir numa encarnação mais pesadinha para poder fazer uma limpeza, uma depuração no nosso perispírito. E olha, se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, gente, por favor, dá seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com os amigos. E se você não é inscrito ainda, tá novinho por aqui, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição. Torne-se um agente da luz e ajude o canal a disseminar essa linda mensagem da boa nova do mundo de regeneração. E depois dessa linda explicação que eu recebi, essas dúvidas, né, que eu tinha no meu coração, que eram umas dúvidas internas, que eu não, na verdade, a gente nem me atrevia a perguntar, né, porque eu ficava até com vergonha, assim, de perguntar e ser indelicada, de repente, com a memória do Chico, ou com, enfim, eu não queria de forma alguma ser indelicada, mas assim, por isso que eu não tinha apresentado assim, formalmente essa pergunta à espiritualidade. Mas, como eles leem o coração da gente, eles sempre vêm em nosso socorro, quando eles veem que a gente está com dúvida, com dificuldade em compreender alguma coisa. E olha só que lindo que o Asclepíades falou para mim. Disse assim: não se preocupe, minha filha, a curiosidade sadia e o desejo de entender como funciona a obra divina sempre é muito bem-vinda, né? Ele falou: não há perguntas bobas, todas merecem consideração e resposta. E ainda falou, aproveitou e me orientou, falou assim: você se lembre disso sempre que você for responder aos seus queridos ouvintes, né? E aí, até esse momento, eu ainda não sabia com o que eu estava falando, eu senti que era uma entidade amiga, querida, mas eu sempre pergunto com quem eu estou conversando. E aí ele se revelou, né? Falou: não, minha filha, você está falando com as Asclepíades, e eu retornei aqui essa semana. Você pode observar que eu tenho me apresentado com mais frequência junto a vocês.
E quando ele fala a vocês, ele fala a mim, gente, e a toda a equipe do Segundo Império que me assiste, tá? E olha só que lindo, ele falou assim: Maria Santíssima incumbiu-me de dar a toda a vossa equipe uma assistência mais próxima e frequente devido ao grande adensamento da psicosfera. Ai, gente, ai que lindo! Eu fiquei assim até arrepiada na hora, assim. Falei, olha como que a espiritualidade se preocupa conosco, como que eles são maravilhosos, né? Como que eles cuidam de todo mundo, não só de mim, mas eles cuidam de toda a equipe do Segundo Império que me assiste. É maravilhoso isso, é maravilhoso, né? E aí o Asclepíades ainda falou assim, olha, minha filha, toda a espiritualidade e os nossos irmãos estelares estão muitíssimo ocupados, deixando tudo atualizado de acordo com as novas suavizações que vêm chegando. Então, é um trabalho quase ininterrupto, tudo graças à misericórdia de Jesus. Isso eu já expliquei para vocês, porque o plano foi todo feito, tá tudo certo. Mas tudo pode ser suavizado, tá? O que já foi escrito no livro da vida não pode ser alterado, ou seja, aquilo vai acontecer, tá? Como o caso, por exemplo, da operação de despertamento físico, que também é conhecida como a grande tribulação. Agora, o que podemos alterar? Nós podemos suavizar. Como é que essa operação ela vai ocorrer? Ela poderá ser mais catastrófica ou menos catastrófica, de acordo com a nossa egrégora de orações. Por isso, gente, a grande importância da gente orar, tá? E não pensem que as orações são inúteis, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Toda oração está sendo levada muito a sério, muito em consideração pelo nosso Cristo amado. E isso, esse conjunto de orações que vai fortalecendo a nossa egrégora ao redor do planeta, vem obtendo muitas suavizações que vão sendo implementadas, porque as coisas, gente, não acontecem por mágica. Muita gente acha que é mágica. Não, não tem nada de mágica. Tudo, gente, é altíssima, elevadíssima tecnologia que lida com energias das quais nós nem suspeitamos, nós nem sabemos como lidar com elas. Mas esses seres que são muito elevados manipulam essas energias, tá? Então, quando vem uma ordem de suavização, por exemplo, na operação, vamos pegar um exemplo aqui, operação de despertamento físico. Houve lá uma suavização, vamos supor lá, o vulcão X que ia explodir, tal, ia causar um maremoto, um tsunami, já obtivemos a suavização e esse vulcão não irá mais explodir. Quando chega essa diretriz para os nossos irmãos estelares elevados, eles vão lá na base do vulcão, vão lá agir com a energia deles, no sentido de que criar, por exemplo, outras saídas para o vulcão, fumarolas, coisas que desfaçam o nível de pressão naquele determinado vulcão. Eu dei um exemplo aqui, não sei se ficou claro, tá? Por isso que eles trabalham, gente, eles trabalham sem parar. E olha que coisa mais linda, tudo para suavizar a nossa transição planetária. Agora, cabe a nós fazer por onde? Como que a gente faz por onde? Orando e nos exercitando no bem, porque a gente também tem que se exercitar no bem, gente. Isso aí é uma duplinha, tá? Não adianta também ferrar todo mundo e depois ficar lá orando. Não, aí essa oração não vai ser uma oração sincera, tá? A oração sincera é aquela, gente, que ela parte do coração no intuito de se fazer o melhor. Então, nós temos que trabalhar essas duas vertentes. Nós temos que
nos exercitar no bem e orar, tá? Porque quando a gente se exercita no bem, por menorzinho que esse bem seja, já vai estar valendo, vai estar tornando as nossas orações sinceras, tá? Esse aqui, gente, é o pulo do gato, tá? E, enfim, e o Asclepíades, então, falou, disse assim, olha, quando o Cristo der o sinal, todos terminarão as suas últimas atualizações. Olha só, ainda tem uma colher de chá, né? Porque tá lá fazendo a última alteração. E Jesus fala: deu, pessoal, deu, vai começar a transição planetária. Vamos começar o ápice da